A Constituição Federal de 1988, ela remonta a um momento histórico do Brasil, de superação do que a gente convencionou chamar de ditadura militar. Ela simboliza a superação de um momento histórico que representou para o Brasil uma série de restrições internacionais, buscando falar para a comunidade internacional que aquele momento histórico não mais se repetiria, que o Brasil agora estava comprometido com a efetivação de direitos e garantias individuais. Isso se materializa na série de direitos e garantias individuais que estão garantidos no texto constitucional, demonstrando que esses direitos não seriam depostos, que para que esses direitos fossem revistos seria necessário uma série de processos legislativos extremamente complexos, muito mais difíceis, muito mais complicados de serem efetivados do que a alteração de outra legislação. Isso faz com que o Brasil ele alce, ao status de constitucionalidade, direitos notadamente e essencialmente individuais, fazendo com que o cidadão tenha, diante do Estado, uma proteção cabal. Essas características constitucionais compõem a identidade da nossa Constituição e remontam exatamente à nossa identidade histórica e racial. Dentre as principais características que nós podemos elencar estão a característica da promulgação da nossa Constituição. Ao dizer que a nossa Constituição ela é promulgada, nós estamos dizendo exatamente que ela é fruto de um processo democrático. Não à toa, no nosso preâmbulo, ele se inicia com nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Isso demonstra que aquelas pessoas que naquele momento votaram a Constituição, quem a gente chamou de Constituinte, como Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, eles eram representantes do povo, eleitos pelo povo e que transpunham no texto constitucional a vontade e os anseios populares das pessoas que os elegeram. Outra característica fundamental da nossa Constituição é a sua rigidez. É o fato de que, para alterar a nossa Constituição, é necessário um processo legislativo muito mais complexo e demorado, diferente da alteração de outras leis. Esse processo legislativo está previsto no artigo 60 da Constituição e ele exige um quórum mínimo de aprovação de 3/5 dos parlamentares, a aprovação em 2 turnos e em 2 casas. Isso faz com que seja extremamente complexo, dificultoso e exige um capital político muito grande para que a gente possa realizar essas alterações. No entanto, você pode pensar que atualmente nós temos 125 emendas constitucionais e a nossa Constituição ela tem aproximadamente 250 artigos, se contarmos somente os artigos. Ou seja, mais da metade do texto constitucional, em alguma medida, já foi alterado. Mas isso não significa que foi fácil alterar a Constituição. Significa que houve muito esforço e muito interesse político nas alterações que foram realizadas. E por isso elas aconteceram de maneira tão acelerada, abrangendo os mais variados temas. O mais importante, então, é compreender que o texto constitucional é supremo. No âmbito da hierarquia das leis, a Constituição ela está no topo da hierarquia. Ela que faz com que as outras leis tenham, inclusive, legitimidade. Para que qualquer lei seja válida, ela precisa estar de acordo com a Constituição. As leis que já existiam antes da Constituição, para que elas possam viger no pós-constitucionalismo, é necessário que elas sejam recepcionadas pela Constituição. Então a Constituição é quem vai dar legitimidade a todo o sistema jurídico. Deste modo, não à toa, nós chamamos ela de Carta Magna, dada a sua importância e a sua supremacia.